Olá, eu sou o Joss e você está no canal do Ateliê Garabato. Aqui a gente vai fazer várias atividades de desenho, de demonstração, entrevistas relacionadas ao mundo da arte e do design. Espero que vocês gostem e sejam muito bem-vindos. E dessa vez a gente vai então fazer o curso Narrativas Gráficas Experimentais. São 6 aulas, onde eu vou explicar para vocês do que se trata esse nome, vou explicar um pouco do universo do livro de artista, o que consiste, o que pode ser, o que não pode ser e todas as possibilidades. A gente vai fazer alguns exercícios de desbloqueio criativo para soltar um pouco diante da página em branco ou saber o que fazer com as dobras do papel. Não é necessariamente um curso de desenho, sim uns trabalhos experimentais para ver que resultados a gente vai obter. E também tem um pouco de planejamento editorial, algumas coisas que a gente costuma trabalhar em design para pensar uma publicação. Então, vem com a gente, espero que vocês gostem, solta a vinheta. Antes de mais nada, eu preciso falar para vocês para manter sempre um caderno à mão. Eu mesmo ando sempre com um caderno, o pessoal chama de sketchbook. Por quê? Onde eu tô, surgem ideias, eu saio anotando. Sei lá, tô na espera do médico, tô no engarrafamento, eu tô, enfim, esperando a comida ficar pronta. Eu tô ali sempre desenhando. Então, aqui na nossa conversa vai surgir muitas ideias. Eu vou sugerir coisas, vocês provavelmente vão pensar em outras que eu não poderia imaginar. Então, mantenha o caderno na mão, desenha, anota. E a gente vai falar mais sobre isso. Narrativas gráficas experimentais. Vamos tentar pensar um pouco nesse nome? O que seriam narrativas? Narrativas seria um conjunto de ideias que está organizado para que nós, leitor ou telespectador, possamos compreender, assimilar todo um conjunto dessas ideias. Por exemplo, um livro de literatura, a narrativa ela é conduzida por blocos de ideias que o escritor escreveu e a gente, ao ler o todo, assimila esse conjunto. Você com certeza já construiu imagens na sua mente ao ler um livro. É porque você assimilou justamente a narrativa que ele organizou. Agora vamos pensar na palavra gráfica, de narrativas gráficas. Os melhores exemplos que nós temos de narrativas gráficas são o livro ilustrado e as histórias em quadrinhos. Acontece às vezes de não ter um texto ou que o texto possa estar em excesso nessas linguagens, mas o fio condutor, quem segura a estrutura nesses casos narrativos de livros ilustrados e histórias em quadrinhos, geralmente é a imagem, é ela que estrutura a narrativa gráfica. Mas não podemos esquecer das histórias em que não há texto. Simplesmente a imagem, ela consegue, com a sua cor, com a sua textura, enfim, com a sua força, conduzir uma sequência de ideias e faz com que nós assimilamos todo um conteúdo. Você, com certeza, já deve ter construído histórias na sua mente simplesmente por ver uma sequência de imagens, não foi? Então, eu vou voltar várias vezes durante esse curso para falar sobre narrativas e gráficas, porque isso é a base do que vem a ser o livro de artista. Assim como um artista escolhe, de repente, uma tela em branco para produzir a sua obra, ele pode escolher o suporte livre para produzir. Nesse caso, ele não vai ter simplesmente uma folha lisa de papel. Além de escolher cores e linguagens do traço, do desenho, ele vai escolher também acabamentos, a textura desse papel, a encadernação e outros elementos como dobra, cortes, enfim. Tudo isso aparece ao acaso e é nesse momento que entra a palavra experimentação. É uma das coisas mais importantes aqui para o nosso curso, deixar os acidentes acontecerem. O uso do objeto livro como um suporte artístico não é nenhuma novidade. Se a gente pensar bem, desde que o livro surgiu, ele é um objeto artesanal em si. Mesmo atualmente, quando a gente pega os processos industriais de livro, os grandes maquinários, em algum momento tem a mão humana ali no meio. Durante toda essa história, a gente vai ter então artistas, escritores e designers que
que vão justamente tentar pensar esse formato do livro, esse acabamento e outras coisas ali dentro para se expressar e experimentar. Na minha dissertação de mestrado, eu tive a oportunidade de observar o cenário contemporâneo de artistas independentes que trabalham com o livro. E não só artistas, porque justamente uma das características do design contemporâneo que eu estou analisando nesses livros é que não são só artistas, não são só designers, não são só editores. Existe, na verdade, aí uma amálgama de profissões que estão atuando dentro desse cenário. Eu escolho alguns autores para conversar, eu entrevisto eles, eu escolho algumas das obras desses autores e faço uma análise justamente identificando quais elementos do design contemporâneo a gente vai encontrar ali. E essa dissertação você pode encontrar, se você tiver interesse, aqui no link na descrição desse vídeo. Bom, e aqui no curso a gente vai tentar equilibrar um pouco das questões acadêmicas que eu vou colocar tanto aqui na descrição, eu vou falar algumas coisas também, como as coisas práticas que eu vou mostrar e vou sugerir que vocês façam, produzam e venham para a próxima aula com esse material para que isso dê continuidade. E agora, para que você comece a fazer a sua narrativa gráfica experimental, existem algumas etapas que eu gosto de organizar. Eu sei que são coisas pessoais, escolhas de desenho, que, no final das contas, é muita opinião própria. Mas eu, como designer e autor, eu gosto bastante de organizar essas etapas. Eu gosto de ver todas as opções que eu tenho para produzir. Eu gosto de me deixar surpreender por acidentes que acontecem, como a gente já tem falado. E a primeira etapa, a primeira coisa que vai ajudar a gente, na verdade, a ter ideias, é se inspirar. Então, portanto, vamos ver algumas referências. O coletivo Estilo Ceasa desenvolve práticas educativas como instrumento da promoção social nas comunidades de Singapura, Madeirite, Favela do Nove, Favela da Linha, todo o complexo que fica ali ao lado do CEAGESP em São Paulo. Independente da produção do grupo, seja livro cartaz, estilogravura, tipografia manual, tudo sempre parte de uma prática pedagógica. Então os conteúdos são trabalhados em grupo. Os participantes escrevem, trocam, pesquisam coletivamente, tomam as decisões e partem para a prática, encadernar, imprimir, distribuir e vender pessoalmente esses materiais. O Futuro Prístino é uma obra que é um exemplo de autoria coletiva. Nesse livro, todos os colaboradores organizados e dispostos se fecharam durante um mês dentro do ateliê. Todos eles escreveram o texto em sessões criativas, todos imprimiram, todos refilaram os papéis, todos costuraram os cadernos, todos colaram a capa dos aproximadamente 200 exemplares. Tem uma experiência interessante aí, que é o uso de tipografia, tipos móveis na capa, então dá para perceber o relevo. E tem também a serigrafia nas aberturas. E junto com esses cortes diferenciados de papel, dá uma experiência única na leitura desse livro. Mesmo que essas obras tenham sido feitas em série, focando a venda, ou foi feito poucas unidades, simplesmente pela experimentação, quais outros atributos se revelam quando se explora todo o potencial de construção e desconstrução formal de uma obra? Na arte, normalmente se usa a nomenclatura livro de artista, para livros com determinadas características de exploração formal e conceitual. Tem um pesquisador que é o Paulo Silveira, do Rio Grande do Sul. Para ele, o livro se torna um livro de artista quanto maior for a sua liberdade plástica e tipográfica. Ou seja, a gente não está falando de tiragem ou de venda necessariamente. A gente está falando de experimentação no livro de forma a encontrar ali questões de transdisciplinaridade, coletividade, pluralidade estética e simbólica do objeto, assim como traz também questões de afetividade. O coletivo Charivari de São Paulo também tem um trabalho muito interessante nesse sentido de experimentação. Nesse trabalho aqui, por exemplo, eles fizeram todos serigrafia, cada um a sua, cada um com um tipo de papel diferente. Assim, quando eles combinam a arte de cada um e costura assim, de forma artesanal, a gente percebe que cada edição vai ter uma cara completamente distinta da outra. Isso torna toda a experiência muito mais interessante e eles costumam reproduzir esse tipo de ação em todos os números da edição da revista ou obra ou livro Charivari. Agora falando de alguns trabalhos meus, tem o Dívida Dúvida. Ele é todo artesanal, a capa, feito à mão. As ilustrações todas são xilogravuras originais, linóleo gravura, na verdade.
Em algumas edições elas são impressas em papel pólen, em algumas outras são impressas em papel vegetal. E rola um diálogo com as páginas, com as poesias, quando reúne essa parte translúcida, né? O livro não tem encadernação de costura, ele é um elástico. As pessoas podem retirar as páginas de ilustração e, de repente, emoldurar, enfim, dar algum outro uso para ele. Já no livro América de Burrada, as artes, cada uma das páginas, elas foram criadas manualmente, e alguns módulos se repetem, então teve uma junção depois por computador. Essas páginas são impressas em gráfica e aí rola uma montagem manual para que gere uma sanfona. Cada ilustração deste livro se refere a uma das explorações pela qual a América Latina passou, sob o comando seja da Europa ou dos Estados Unidos, mas retrata as explorações que aconteceram na história. Então, ou seja, ele parte de uma leitura do livro As Veias Abertas da América Latina, uma compilação de trechos do livro e uma impressão gráfica, uma interpretação gráfica minha de cada uma dessas explorações. Daí surgiram as ilustrações. As capas são manuais, cada edição é uma capa totalmente artesanal diferente. Por conta disso tudo, que eu gosto muito de uma fala da autora Ana Paula Paiva. Ela vai dizer então, abre aspas, que o livro ele é artesanal por vocação. Se aplica a alguma tecnologia, é sempre a serviço da inventividade. Arte voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia e para a expressão da subjetividade humana aplicado às artes gráficas. Valorização e fusão das artes e técnicas, a escolha do suporte de leitura, acabamentos e efeitos especiais, engenharia do papel, colagens, montagens, costuras, mesclas de pintura, escultura, desenho, fotografia, serigrafia. Resgata componentes estéticos puros, formas, linhas, cores, volumes. De vanguarda, atento a inovações formais e conceituais, aberto à experimentação dos meios de comunicar e interagir com o leitor. Fecha aspas. Vamos começar então com as minhas primeiras sugestões, não são regras, são sugestões de como você pode começar a tirar as primeiras ideias para o seu livro. Você pode começar pela parte textual ou material física do seu livro, os papéis e tudo mais. Você pode começar pelo seu próprio desenho, cores, enfim, experimentos com tinta. Ou um último elemento que eu gosto bastante, que eu costumo chamar de acidentes de percurso. Então vamos lá. Textual. Se você tem a habilidade de escrever, está acostumado a escrever, pode pegar um texto seu. Pode ser conto, poesia, que seja. Se você não está habituado a escrever, você pode de repente pegar um texto de um poeta, uma poetisa que você goste bastante, ou uma música de uma banda. Pensa que estamos aqui fazendo um grande exercício. Imagina que você tem esse texto e como pensar em colocar ele num livro. Não significa que vá ser assim, mas você pode distribuir, para começar, da seguinte maneira. Pegue os versos e coloque um em cada página e vê como funciona isso em sequência. Quando eu falo de páginas, você pode de repente colocar em folhas separadas, escrever em folhas separadas. Isso pode de repente te organizar e ver uma narrativa acontecer. Você pode de repente colocar todo esse texto numa página da esquerda e toda a ilustração numa página da direita. Você está pensando aí página dupla. Num outro momento, você pode na verdade colocar todo o texto, todo o conto num determinado local do seu livro e toda a parte de imagem vir depois. Essa relação texto-imagem a gente vai detalhar ainda mais durante o curso. Eu estou aqui sugerindo um início para você. E aqui o início textual. O nosso segundo ponto seria pela materialidade. Seria você pensar que tipo de material, que tipo de papel eu vou usar para o meu livro. Na verdade, antes de pensar no seu livro, pensa nesse papel. Experimente papéis, compre papéis, procure na sua casa o que é que tem por aí. Cada superfície pode sugerir um acabamento diferente.
olha bem para ele e fala assim, isso aqui funciona como uma história mais tensa ou uma história mais calma? Isso daqui tem uma propriedade que eu posso usar com coisas, enfim, gera uma poesia? Ah, não, esse daqui ele não está gerando poesia, está gerando algo blocado que eu vou usar com imagens, enfim. O papel vai te contar o que fazer, o que experimentar nele. Também tem a questão do formato. O tipo de ideia que eu tenho está pedindo um formato um pouco mais comprido de página, e quando você abrir essa página ele vai ter, de repente, um outro formato. Ah não, ele pede um formato quadrado de página, e quando você abrir você vai ter um retângulo. Então comece a mexer com papéis, dobre, faça algumas experimentações, por isso a experimentação, e você vai ver o que vai surgir para você. O que aquele papel, aquela dobra, aquele corte, aquele refilha, faça alguns buracos, enfim. Mudança de papel, um passando pelo outro, um revelando o outro. Essas misturas vão sugerir algumas ideias. Lembrando que eu falei no começo do curso a respeito do caderno, lembra? Volte sempre que tiver alguma ideia e anote. Alguma coisa sugeriu ali naqueles recortes, desenhe isso também. Tudo isso precisa ser registrado. Então esse caminho da materialidade, eu estou falando da coisa física. Você não precisa necessariamente desenhar nesse momento. Você pega papéis e experimente papéis. Dobre, corte, sobreponha e veja o que aparece. Aí, um terceiro ponto é falar justamente do traço, do seu próprio desenho ou das cores que você costuma fazer com o material que você gosta, giz, aquarela, que seja. Mas por que eu deixo em terceiro ponto? É porque você vai usar a superfície papel e a superfície papel ela vai influenciar esse material. Já usou um giz pastel numa superfície lisa e numa superfície rugosa? Então, tem diferenças. E é aí que eu quero que você experimente. Não use só o material que você já está acostumado. Experimente agora, use essa oportunidade para usar materiais novos. Tá? Veja o que acontece. Eu vou fazer alguns exercícios onde eu vou mostrar algumas técnicas interessantes para esse tipo de livro de artista. Mas nesse momento, faça as suas descobertas. Vá atrás desses materiais, giz, aquarela, tinta, o que seja, carvão, e veja o que é que você consegue com papéis diferentes. Nesse momento, vai entrar também a questão da cor. As cores ajudam muito a contar a história. Se a gente pensar no círculo cromático, a gente vai poder, e fazer um caminho por ele, a gente vai ter as cores quentes e as cores frias. E se a gente fizer uma passagem de desenhos, de imagens, de elementos, de texturas que vão das cores quentes para as cores frias, consequentemente, você já tem aí uma narrativa visual. A imagem está contando alguma coisa não verbal para você, mas está contando. Outra coisa que você pode experimentar são justamente as complementares, que são quando as cores estão opostas no círculo cromático. Nesse momento, elas geram um contraste muito forte entre elas. E você pode usar também esse elemento justamente em paralelo com as cores análogas. São as cores que estão próximas no círculo cromático, então elas têm menos contraste entre elas, e geralmente é utilizado para algumas cenas mais amenas, mais suaves. Enfim, a questão narrativa, como gerar e como fazer uma dialogar com a outra, você precisa experimentar. Eu sugiro que você adquira materiais, que você faça os experimentos e veja como combinar essas cores. E agora, um dos elementos que eu mais gosto de começar nesse tipo de trabalho, que é os acidentes de percurso, ou o famoso acaso. Por exemplo, quando eu estou pintando uma tela, enfim, fazendo um desenho qualquer, giz, que seja, eu mantenho sempre uma folha lateral para ir testando a cor, limpando o pincel, alguma coisa desse tipo. Não é o meu trabalho final, é uma folha de emergência. Quando eu acabo o trabalho, eu olho para essa folha de emergência e vejo o que aconteceu ali, as coisas que acidentalmente se combinaram. Geralmente eu continuo desenhando a partir dali. Surgem coisas muito interessantes. Até quando a gente respinga tinta em algum lugar, assim, pode surgir às vezes um desenho legal que a gente não tinha pensado. Mas uma outra coisa que eu costumo utilizar bastante é, por exemplo, pedacinhos de papéis que a gente costuma utilizar quando está perto do telefone e vai fazer alguma anotação. Você está ali no telefone, conversando com alguém,
está concentrado na conversa e está ali anotando coisas. De repente, quando você vê, a sua mão está desenhando aleatoriamente coisas que você não tinha pensado. O nome dado a isso, um dos nomes dados a isso, são garabatos. Esses garabatos, geralmente, eu costumo pegar, reunir, tirar dali algumas ideias, alguns grafismos, coisas que, de fato, eu não tinha pensado racionalmente, e aí você começa a tirar dali como pode surgir algum movimento, alguma mancha e outros elementos que podem ser úteis para o seu desenho. Outra coisa que também, para mim, é bastante útil é quando eu coloco uma folha embaixo do meu computador, do meu teclado, que seja. Ali eu costumo, quando vou fazer algum trabalho no computador especificamente, eu rabisco, tomo anotações, ou uma hora que eu preciso pensar a respeito de alguma coisa, eu estou ali desenhando. Quando eu vejo, tem uma série de desenhos se reunindo ali que também não haviam sido planejados. Dali surgem muitas ideias. Mas tem uma super interessante que eu vou mostrar para vocês. Eu estava fazendo um trabalho e eu imprimi algumas folhas na impressora comum, a jato de tinta. Eram imagens que eu estava usando de referência para um desenho. Quando acabou esse trabalho, eu peguei essas folhas que estavam impressas com paisagens, que seja, e deixei ali no canto, simplesmente porque eu usasse um verso de rascunho depois. Um dia eu venho com uma caneca de água gelada e resolvo apoiar essas folhas impressas, porque eu não tinha onde apoiar. Surgiram alguns grafismos acidentais que eu nunca teria pensado em colocar água no verso dessa folha para ver o que acontecia. E esses grafismos, às vezes, podem ser coisas que nos geram muitas ideias. Eu te convido a fazer alguns desses experimentos que eu estou comentando com vocês. Mantenha folhas, use coisas que acidentalmente mancharam. Olhem para esses desenhos. Veja, aquilo te dá o quê? De repente, sugere um clima calmo? Aquilo está te sugerindo, de repente, uma coisa mais tensa, nervosa? Tem algum grafismo que você possa continuar a partir dali? Enfim, se inspire com essas manchas que não surgiram de forma planejada e veja o que acontece. E com isso, a gente vai fechando o nosso primeiro encontro. No trabalho artístico, é bom ter método, é bom ter controle, mas todo esse momento do acaso é muito melhor e torna o trabalho todo muito mais rico. É claro que num processo projetual, principalmente em design, é importante ter essas etapas bem estabelecidas e tudo mais, mas se a gente não ter esse olhar um pouco mais humano para o experimento e deixar dali aparecer a poesia, aparecer os acidentes e tirar dali o que a gente chama de linguagem, a gente não vai ter conteúdo para trabalhar. E depois, não importa o quanto se projete, se coloque método, não há método que sustente uma obra sem conteúdo. Então, eu te convido aí mais uma vez a fazer esses experimentos, vá registrando todo esse material. Se não aparecer para você um fio condutor, a ideia final da sua obra, não tem problema. Pegue os elementos que você mais gostar, os acidentes que aparecerem, as coisas que mais te agradarem, mesmo que não tenha uma narrativa ali, tem um visual que você gostou, ali já tem alguma coisa. Anote, experimente no caderno, experimente em outros locais, vá um pouco além, vê até onde aquilo chega e guarda. Na próxima aula, a gente vai fazer um exercício de desbloqueio criativo com esses experimentos todos. E também alguns experimentos já com dobras e uma simples encadernação para ter uma primeira ideia de livreto, e é uma etapa que a gente precisa ter para avançar na linguagem nas próximas aulas. Bom, então é isso, pessoal. A gente está encerrando aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Fiquei muito surpreso com o número de inscritos que possibilitaram a gente estar organizando um conteúdo um pouco mais completo. O curso, evidentemente, não é só para os inscritos, ele está aqui aberto no YouTube para vocês. E, claro, falando do YouTube, aquele combo básico, né? Você dá um joinha aí, por favor, se inscreve no canal para ficar acompanhando o que está acontecendo e, claro, ativa o sininho. Eu quero saber justamente quem está aqui assistindo isso, porque eu percebi que fugiu um pouco do nosso controle. Então, por favor, escreve nos comentários aí. Me fala o que você achou, mas me fala também de onde você é, porque eu percebi que tem pessoas do Brasil inteiro que estão aí atrás de um curso desse tipo, desde os primeiros questionários que nós fizemos. Então eu estou muito curioso.
Coloca aí, por favor, de onde você é, o que você está achando, que eu vou passar, eu quero ver e quero conversar com vocês. Também a respeito de o que possibilitou existir esse curso aqui, eu preciso falar que ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Inicialmente, ele ia ser um curso presencial para poucas pessoas, mas justamente pelo período da pandemia, a gente teve que fazer essa versão online e, evidentemente, gratuita. A Lei Aldir Blanc, gente, ela só foi possível graças ao movimento da esquerda no parlamento. Se não há uma frente dessa forma que proteja a cultura, que valorize a cultura, iniciativas como essas não seriam possíveis. Graças ao financiamento da Lei Aldir Blanc, a gente pôde fazer a manutenção do nosso espaço, a gente pôde dar sequência nos nossos trabalhos, eu pude escrever esse curso para vocês e pude também, por conta da lei, produzir uma nova obra, Cidade Submersa. Esse livro, ele é um apanhado dos desenhos que eu produzo aqui na cidade de Jaú, no interior de São Paulo, nos últimos 8 anos, que são até o período que eu estou morando aqui. São desenhos que a gente costuma fazer, a gente chama de urban sketch, desenho de rua. A gente sai pela cidade, vai desenhando a cidade, retratando as coisas que a gente vê, as pessoas e tudo mais. Tem outras coisas também aqui. Eu compilei esses desenhos, produzi algumas coisas novas para dar uma amarrada e foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Então, esse livro está disponível na loja do Ateliê Garabato. Os desenhos que estão aqui presentes tem também impressões lá para venda. O link aparece aqui, tem na descrição do post. E se você comprar agora na pré-venda, eu vou fazer um desenho e o livro está com frete grátis para todo o Brasil. Cuidado, tem que ser na pré-venda. Passou da pré-venda, a gente já não consegue mais a promoção do frete grátis. Mas aproveita que ainda dá para fazer aquele desenho personalizado nos autógrafos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, o lance das curtidas e inscrições e sininhos. E até a próxima.